Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa. Você que juntamente comigo vem nessa série de mensagens no livro do Gênesis. Eu gostaria de passar pelo menos 3 lições importantes, aquilo que o Gênesis, capítulo de número 1, nos ensina e nos mostra. Ora, Deus é o Deus de criação, Deus é o Deus de poder e faz toda a obra em sua plenitude perfeita, porque nós servimos a um Deus perfeito. Em Gênesis capítulo de número 1, nós podemos observar Deus criando os céus e a terra, Deus criando as coisas espirituais e Deus também criando as coisas materiais. Deus é um Deus de criação e nesta primeira lição nós podemos entender e podemos ver que Deus cria como em uma balança as coisas espirituais e também as coisas terrenas. O versículo de número 2 de Gênesis vai nos ensinar e vai nos mostrar que a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ora, no entendimento aprofundado da palavra de Deus, nós entendemos que depois de Deus criar, houve uma batalha nos céus, houve uma rebelião nos céus, como a própria Bíblia nos ensina, e Satanás, quando foi lançado dos céus para baixo, Jesus foi quem ensinou que ele caiu como um raio na terra. No ensino teológico, nós aprendemos que ao cair, se destrói, acaba-se, se devasta todas as coisas. E nós podemos observar que Deus não se preocupou com isto, não há preocupação em Deus, não há dúvida de Deus em refazer, em reconstruir, em organizar as coisas. Como assim, pastor Wellington? Eu gostaria que você entendesse isto. A Bíblia diz que naquele abismo que se torna, depois da queda do inimigo, depois da queda do diabo, nós podemos observar que o Espírito Santo de Deus está se movendo, está sobre a face do abismo. Isto também dá um entendimento a respeito da criação, de que o Espírito está ali, se movendo, porque Deus é um Deus de movimento. Dentro da teologia, se ensina que o Espírito estava ali porque aqueles que foram adébitos do inimigo foram trancados, ali foram aprisionados no abismo. Ora, também podemos entender que Deus não parou de trabalhar porque houve uma rebelião. Deus não parou de trabalhar porque as coisas se tornaram assim. Deus é sabedor de todas as coisas e Tiago diz que em Deus não há sombra de variação. Deus não duvida. Também aprendemos na palavra do Senhor, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Como Deus é poderoso, como Deus é onipotente, onisciente, como Deus é onipresente, Deus permanece com a sua obra, e Deus vai a realizando e fazendo. E a Bíblia ensina no versículo de número 3 que Deus vai liberar palavras. Então Deus é um Deus de criação, também Deus é um Deus de recomeço, como também o nosso Senhor é um Deus que opera por intermédio da sua palavra. A ordenança de Deus. Nós vemos em Gênesis capítulo 1, Deus dando ordenança e as coisas, pelo poder da sua palavra, pelo poder da sua voz, acontecer a criação, acontecer a reorganização, as coisas sendo reorganizadas. Ora, isto é lindo e eu sei que você também acha isto maravilhoso. As coisas continuam acontecendo. Deus nunca perdeu o controle. As coisas nunca saíram do controle de Deus. Deus está assentado em um alto e sublime trono. E eu creio que toda a terra é do Senhor e os seus moradores, como diz o salmista. Por isto
esta lição que nós estamos aprendendo. Deus é Deus que constrói, Deus é Deus que realiza a reconstrução, e o poder da sua palavra realiza, pelo poder da sua palavra, as coisas tornam a ter forma. Nós podemos observar, e chamou Deus o dia luz, e as trevas ele chamou noite, e houve tarde e manhã, o primeiro dia. Deus criando, Deus fazendo o Cronos, realizando o tempo para que o homem habitasse nesse tempo. Deus é um Deus criador que também criou o tempo para que o homem habitasse nele. Entenda isto, guarde esta palavra no seu coração. O Senhor que está construindo, o Senhor que está fazendo, nunca perdeu o controle, mesmo quando as coisas pareciam não ter mais jeito. Em Gênesis capítulo de número 1, nós vemos Deus fazendo, refazendo, reconstruindo, porque Ele tem todo o poder está em suas mãos. E eu sei que você entende isto. Talvez você que esteja acompanhando, diga, eu leio a palavra e muitas das vezes não entendo. E eu sei que você pode compreender isto que eu estou lhe dizendo. O Senhor, em a sua obra, vai fazendo com que as coisas vão se adequando conforme o seu falar, conforme a sua ordem. Pelo poder da sua palavra, Deus coloca as coisas no lugar. Pelo poder da sua palavra, Deus coloca as coisas no devido lugar. Eu sei que você que me ouve, muitas das vezes o coração apertado, muitas das vezes o coração está assim, amargurado, mas entenda e guarde esta palavra. Deus é um Deus que não perde o controle das coisas e Ele coloca elas no seu devido lugar. Talvez você que veja, não dê nenhuma solução às condições que tem vivido, mas Deus é um Deus de solução, porque Ele é um Deus de reconstrução. E pelo poder da sua palavra, Ele faz todas as coisas. Guarde esta palavra, medite nela, ouça e reouça ela se necessário. Mais uma vez eu peço a você, dê um like neste vídeo, compartilhe ele, se inscreva no canal para que você possa acompanhar estas séries de mensagem e eu creio que Deus vai lhe abençoar grandemente. Até um próximo vídeo e que Deus te abençoe no nome santo de Jesus.